turminha, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre a história da imigração italiana na nossa região, aqui em Santa Catarina. Conhecer a cultura italiana é muito importante para nós brasileiros. Por quê? Porque lá no século XIX e no século XX vieram muitos imigrantes da Itália para o Brasil. Com os imigrantes vieram costumes, cultura italiana está presente na nossa região devido a eles. Hoje nós somos mais de 25 milhões de ítalo-brasileiros que vivem aqui no Brasil. É a maior comunidade italiana fora da Itália. Esse cenário contribuiu para que diversos aspectos sociais e culturais brasileiros sofressem influência italiana. Então nós temos grandes traços culturais que sofreram influência pelos imigrantes que chegaram aqui. Mas afinal, por que os italianos vieram para o Brasil? Com a crise que estava acontecendo na Itália, lá nos séculos XIX e no século XX, muitos camponeses decidiram sair da Itália e vir procurar trabalho nas lavouras dos territórios brasileiros. Essa campanha imigratória ela funcionou muito bem porque tanto o Brasil quanto a Itália tinham interesses em comum. No Brasil, estava precisando de mão de obra. Por quê? Porque o país estava vivendo o período pós-abolição, ou seja, o período que a escravidão dos africanos foi proibida em nosso país. Então, a partir de então, não se podia mais comprar escravos, não se podia mais ter escravos nas fazendas. Precisava de outro tipo de mão de obra. Do outro lado, a Itália precisava recompor as suas famílias financeiramente. Então, os camponeses italianos estavam vivenciando tempos de miséria e desemprego, principalmente porque na Itália estava acontecendo o processo de industrialização. Então, os camponeses não estavam se adaptando a essa industrialização que estava acontecendo na Itália. Então, eles resolveram vir para o Brasil procurando serviço nas lavouras aqui do nosso território brasileiro. Foi no dia 21 de fevereiro de 1874 que chega ao Brasil o primeiro navio a vapor, La Sofia, com os imigrantes italianos. Em homenagem a esse momento, a essa data, foi criado o Dia Nacional do Imigrante Italiano, que é comemorado no dia 21 de fevereiro. Essa data ela foi instituída pela Lei nº 11.687, assinada pelo vice-presidente da época, José de Alencar, no ano de 2008. Foram 386 imigrantes que chegaram com o navio La Sofia e deram origem a uma grande colônia italiana, que hoje é a maior colônia do mundo, que somos aqui do Brasil. Então nós temos mais de 25 milhões de ítalo-brasileiros vivendo aqui no nosso país. Porém, as condições de trabalho aqui nas lavouras brasileiras, principalmente nas fazendas de café, estava muito degradante, muito abuso por parte dos fazendeiros, porque eles estavam acostumados a tratar com os escravos, né? Nas plantações, todos trabalhavam, tanto homens, mulheres, quanto crianças. E com o passar dos anos, essas notícias, que era muito difícil trabalhar nas lavouras do Brasil, começou a se espalhar lá na Itália. Então, houve um período em que a imigração dos italianos para o Brasil acabou diminuindo devido a isso. E esses imigrantes começaram a procurar outros lugares para ir, como a Argentina e os Estados Unidos. Porém, o Brasil continuou com a imigração italiana até lá pela década de 1920. Nesse período, nós temos o ditador nacionalista da Itália, Benito Mussolini, que passou a controlar a imigração. Junto com ele, tivemos a Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil entrou em guerra contra a Itália, assim fazendo com que os italianos, aí sim, diminuíssem quase totalmente a vinda deles aqui para o nosso país. Também no Brasil, nesse período, nós tivemos o Estado Novo, comandado por Getúlio Vargas. E ele afetou diretamente a vida dos italianos. Aqui no Brasil, nessa época do Estado Novo, o italiano era visto como um marginal.
o dialeto foi proibido, associações italianas foram fechadas, comércio de italianos foi fechado, as residências dos italianos foram invadidas, seus bens foram confiscados. Então era muito ruim você dizer que você era italiano. Foi somente a partir da década de 1970, durante a celebração do centenário da imigração, que isso foi revertido. Antes, era vergonhoso você falar que você era italiano. Depois em 1970, tornou-se muito positivo. Então, criou-se a italianidade. No Brasil, os filhos e netos italianos contribuíram para propagar a cultura e os costumes italianos. Lembram que nós falamos que a cultura vai passando de geração para geração, de pais para filhos? Então foi isso que aconteceu. Os filhos e netos dos imigrantes continuaram passando a sua cultura de tradição, passando a cultura, né, de pais para filhos. À medida que o número de italianos e seus descendentes ia crescendo, o Brasil ia modificando seus costumes, assim como os imigrantes também modificavam o seu. Então nós temos algumas coisas que foram modificadas, temos traços da influência italiana e tem algumas coisas que nós brasileiros mudamos um pouquinho, não é tão bem certinho como era a cultura italiana. Nós temos alguns traços brasileiros dentro da cultura italiana. Com a grande maioria dos italianos fixaram moradia na região sul, Santa Catarina, tem uma grande influência italiana da nossa cultura. Então, grande parte dos italianos eles vieram para a região sudeste e para a região sul. Nós aqui em Santa Catarina, nós moramos na região sul, junto com nós temos Paraná e Rio Grande do Sul, nós temos traços muito fortes da cultura italiana. Tá? Com isso, nossa cidade, Videira, como pertence a Santa Catarina, nós temos influência da colonização italiana. Então, nossa cidade ela foi colonizada por italianos e também por alemães, mas nós temos grandes influências, grandes traços culturais italianos presentes na nossa cidade. Videira carrega muitas tradições culturais. Vamos ver algumas? Então, eu creio que todo mundo já conhece o Museu do Vinho. O Museu do Vinho ele fica lá perto da igreja. Ele tem a sua construção com traços característicos das construções italianas da época. Além disso, grande parte do seu acervo cultural refere-se à tradição italiana. Então, grande parte do que o museu tem para oferecer para a gente visitar, ela se refere ao vinho, à questão das vinícolas, à questão do italiano na época. Tá? Então, aqui nós temos a foto do Museu do Vinho ali de Videira. Também temos a Festa da Vindima, que é festejada na comunidade de Rondinha, que traz traços muito fortes da cultura italiana. Então nessa festa, ela já se tornou um evento tradicional, acontecendo todo ano, sempre na época de fevereiro, que é mais ou menos a época da cultura da colheita da uva. Né? O que eles fazem nessa festa? Tem o tradicional jantar italiano, que oferece as comidas típicas italianas, regada a vinho, e temos também a música, que é de um conjunto italiano. São várias músicas tocadas músicas italianas, né? Temos também, dentro dessa festa, a celebração da missa italiana, porque os italianos que vieram para cá trouxeram muito forte a questão do catolicismo. Então, geralmente, né, a maioria dos italianos que ainda vivem aqui, eles têm essa cultura da religiosidade da Igreja Católica. Não bastasse ainda essas tradições culturais, eles fazem a representação da colheita da uva e de como a uva é preparada, também nessa festa. Então eles vão lá, colhem a uva, fazem a demonstração de como é feito o vinho, tudo nessa festa que acontece em torno de 2 a 3 dias na comunidade. Tá? Também muito forte na nossa região nós temos as vinícolas, né? Videira conta com vinhos espumantes premiados. As principais vinícolas são as vinícolas de Santa Augusta e a vinícola Zago. Aqui nós temos imagens da vinícola Santa Augusta. Então nós temos imagens dos parreirais, da construção e das pipas, que hoje em dia não é mais de madeira, né? É tudo de alumínio para estocar e fazer o vinho. Também nós temos o nome Videira. Videira, o significado de videira
são parreiras de uva, né? Então, a colonização de videira ela iniciou em 1918. Em 1921, nós tivemos a divisão entre os nomes. Existia a cidade de Perdizes e a cidade de Vitória, cada uma de um lado do rio. Foi apenas em 1944 que a cidade começou a ser chamada de Videira. Tá? Esse nome foi dado ao fato da nossa região ter um grande centro vitivinicultor do estado. Tá? Também nós temos a gastronomia, que é muito marcante no dia a dia da nossa cidade, aqui da população aqui de Videira. Tá? Nós temos fortes tradições culturais na gastronomia e eu acho que vocês já comeram vários pratos que têm influência italiana. Vamos citar alguns, ó. Temos macarronada, lasanha, polenta, tortei, sopa de agnologne ou capelletti, pizza, bruschetta, gnocchi, ravioli, risoto, entre outros. Os imigrantes, eles trouxeram vários pratos típicos de lá e alguns nós adaptamos e outros a gente faz exatamente como é feito lá na Itália, tá bom? Então, para dar continuidade à nossa aula, eu trouxe algumas pessoas importantes na minha vida, que são alguns membros da minha família. Então, eu tenho aqui a minha mãe, o meu tio, os meus filhos e a minha avó. Tá? A nossa família é uma família que descende dos imigrantes italianos. Então, meu tio vai falar um pouquinho para vocês sobre essa descendência italiana da nossa família. Allora, então, a nossa família é descendente de italianos que vieram do norte da Itália, da região de Vêneto. E nós falamos com sotaque de uma da região da Itália. Tem vários sotaques. Os nossos bisavós vieram da Itália para o Rio Grande do Sul, tá? E daí os nossos avós, tá? E também a minha mãe, Olga, que está aqui, nasceram no Rio Grande do Sul e vieram morar aqui nessa cidade de Videira, que é a nossa cidade. Tá? Eu vou falar um pouquinho italiano, depois a professora vai traduzir para vocês. Tá? Gavemo qua, temos aqui a família Lamonato, família Dalpisol, família Zarpelon e família Vigolo. Tá? 4 descendentes de italiano é nossa família, la nostra famiglia. Parliamo un pochettino di italiano, non tanto bene, ma se capisce si intende e se parla qualche cosa. Tá? La più vecchia di noi, mia mamma, con quanti anni mamma in italiano? No, italiano 93. 93 anni bel che fatti. Tá? Piacere in partecipare desta aula della vostra professorina Vanessa. Então, além de nós sermos descendentes de italiano, de falarmos, então, ter um pouquinho dos traços culturais do dialeto italiano, a grande parte da cultura italiana que está na nossa família é através da gastronomia. Tá? Então, eu fiz um videozinho durante a semana sobre o que a gente come, quais são os pratos italianos que estão presentes no nosso dia a dia. Então eu convido a vocês a assistirem esses vídeos, mas antes, como nós somos uma família italiana, nós vamos fazer um brinde italiano com um bom vinho, tá bom? Então, Vino para la mamma, Coca-Cola para i bambini. Tá? Allora, tanti auguri, saluti a tutti! saúde e alegria a todos! Saúde e alegria para todos.
spiette, tu sai adò sto cuore ingrato chiudi spiette, fammi un po', adò lo fuoco coce ma si fuie e lascia sta, e non te corri appresso, non te struie sulla guarda. Yamma, yamma, coppa, yamma, ya. Yamma, yamma, coppa, yamma, ya. Curicula, curicula. Coppa, yamma, ya. Curicula. Se ne saluta e se ne saluta la capotia. E chiutta poi tornate poi venuta sta sempre qua. La capa botta torna attorno a te. Lo cuore canta sempre noi da tuorno sposammo lei. Yamma, yamma, coppa, yamma, ya. Yamma, yamma, coppa, yamma, ya. Funicula, funicula. Coppa, yamma, ya. Funicula. Yamma, yamma, coppa, yamma, ya. Yamma, yamma, coppa, yamma, ya. Funicula. Coppa, yamma, ya. Funicula. Funicula, coppa, yamma, ya. Funicula. Quando si pianta la bella polenta, si pianta così, si pianta così.
così, cia cia pom, cia cia pom, cia cia pom, cia cia pom. Cuando se crece la bella polenta se crece così, se pianta così, se crece così. Bella polenta così, cia cia pom, cia cia pom, cia cia pom, cia cia pom. Quando sei fiori e la